Oi pessoal, vamos dar início aí a mais um webcast produzido pela CBDS. Vamos falar um pouquinho nesse webcast sobre como proteger a sua aplicação, a sua aplicação Java, de ataques XSS, utilizando como recurso o anti-SAMI. Falando rapidamente, aí, dando uma breve introdução do que seria os ataques via XSS, né? Imagina que uma das vulnerabilidades que a sua aplicação ela tem seria no momento em que o usuário entra com qualquer tipo de dado na sua aplicação, seja ele através de um formulário, seja através de um campo de texto que ele precisa preencher alguma informação. Isso deixa uma porta aberta se ele quiser, por exemplo, colocar algum tipo de script malicioso para tentar encontrar alguma vulnerabilidade na sua aplicação. Esse quadro se acentua um pouco mais, principalmente quando você tem na sua aplicação, que é bastante comum hoje, alguma entrada de dados feita através de HTML mesmo. Algumas ferramentas aí que fazem esse tipo de formatação, como o Xtandard, o FCK Editor, provê isso, né, que você consiga escrever aí um HTML na sua aplicação, textos ricos, né, que a gente chama, e que você possa formatar, colocar bold, em negrito, itálico, escolher cor, e isso gera por trás um HTML que vai ser passado para a sua aplicação. Então isso é uma possibilidade aí também que o seu site, sua aplicação deixa como porta de entrada para esses ataques. Para resolver esse problema, né, de ataques aí via scripts aí via XSS, qual que é a primeira coisa que a gente pensa como programador? Você fala, vou desenvolver minha aplicação e vou fazer lá um método, né, ou até mesmo uma classe, se você quiser sofisticar um pouco mais, em que eu vou pegar essa string que eu li, seja ela num campo texto ou num text area, por exemplo, e vou tentar fazer uma varredura nela para tentar descobrir código malicioso. Então, qualquer coisa que tiver algum caractere que eu entenda como sendo estranho, que não faz parte aí do que o usuário deveria entrar como dado, eu vou rejeitar. É válido, só que é uma alternativa custosa para o programador, porque você vai ter que escrever código e pouco provável que você consiga abstrair todas as possibilidades que você tem para a entrada de código malicioso. Então é uma limpeza de código que você teria que fazer, que realmente levaria um tempo aí na sua programação. Possivelmente você poderia reutilizar em outros projetos, mas dificilmente você iria cobrir todas as possibilidades. Pensando nisso, o pessoal do Open Web Application Security Project, mais conhecido como OWASP, eles criaram um projeto chamado Anti-SAMI, que tem como principal tarefa exatamente trabalhar, né, com essa tarefa de realizar a limpeza de qualquer input que a sua aplicação tenha que fazer. Então, assim, mostrar para vocês aqui numa aplicação Java quais são alguns passos aí que você pode realizar para utilizar isso, e uma implementaçãozinha que a gente fez, bem simples, que funciona muito bem e que pode ser customizável para grande parte das aplicações webs que você trabalha. Então, assim, o principal e o começo de tudo, né, imagina ainda o seu projeto web, é você ter algumas bibliotecas. A principal delas é a Anti-SAMI, na versão 1.4.4. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar esses links aí para poder baixar o projeto. Inclusive esse projeto Anti-SAMI exemplo, você tem ali está compartilhado no Google Docs para vocês baixarem e terem acesso a esses fontes. O que acontece? Basicamente o que a gente precisa é ter nas nossas bibliotecas, principalmente o Anti-SAMI. As outras bibliotecas são mais bibliotecas de log, que a gente usou no nosso exemplo. E que alternativa que a gente usou para essa implementação? Os velhos e bons filtros que a gente tem em Java. Então, basicamente, a gente desenvolveu
um filtro, é esse cara aqui, o anti-sum filter, e o que ele faz? Ele filtra qualquer requisição que chegar na nossa aplicação, passando para ele um arquivo, que é o que o anti-sum usa, que é a base da sua arquitetura, para verificar se aquela string é ou não maliciosa, e aí eu passo, através do filtro, um wrapper aqui de uma requisição. Então, assim, a arquitetura do anti-sum acaba sendo interessante porque como que ele funciona na verdade? Você escreve um arquivo no formato XML, no qual você diz exatamente todas as configurações que você e as políticas, né, que você queira de limpeza que a sua aplicação possa ter. Então isso deixa de uma forma bastante simples, né, para você customizar esse XML, para você tornar ele mais restritivo ou menos restritivo. Então aqui só para a gente abrir esse XML, só para vocês darem uma olhada nele. Aqui você tem uma série de parâmetros. Na documentação do anti-sum você tem a explicação de cada uma dessas tags. E aí os elementos que você pode aceitar. O ponto bom do anti-sum é que ele já traz no seu projeto inicial alguns XML para você se basear. Então eles têm alguns XMLs que eles já orientam, olha, esse XML é mais restritivo, é menos restritivo, esse é um padrão que pode ser utilizado, e aí em cima de cada um desses você customiza para a sua necessidade. Então um elemento importante é você ter na sua aplicação, aqui a gente colocou dentro de um source folder, né, chamado resource, esse cara chamado anti-sum traço 1.4.4 XML. Legal. Por que a gente não chumbou aqui no código direto, né, do filtro? Poderia ser feito? Poderia. Para deixar um pouquinho mais parametrizável, vamos dizer assim, a nossa aplicação, a gente jogou essa informação dentro do arquivo web.xml. Então, dando uma olhada aqui no arquivo web.xml, o que a gente tem? A declaração do filtro, através das tags filter e filter mapping. Então, assim, o nome do filtro chama XSS, é o mesmo nome que a gente declara no filter mapping. Filter class, a localização, o nome qualificado da nossa classe. Então aqui a nossa classe chama anti-sum filter, está dentro do pacote útil. E aqui a gente passa para ele um parâmetro inicial chamado policyfile, que é exatamente o caminho também aonde que está o arquivo XML. Como aqui a gente está num source folder, então a gente coloca só caminho qualificado, também caminho absoluto, barra o nome do arquivo XML que a gente está utilizando. E aí, no nosso mapeamento do filtro, a gente fala, estamos fazendo aí o mapeamento tanto para forward quanto para request, de qualquer coisa que for passada aí. O barra asterisco diz exatamente qualquer URL aí que for passada para o servidor. Então, feito esse mapeamento, o que fica fácil para você na sua aplicação alterar? Você fala, putz, eu preciso mexer no meu arquivo XML. Você não precisa mexer em absolutamente nada da sua aplicação, não precisa compilar absolutamente nada, deploy de absolutamente nada. Você só precisa vir e mudar o seu arquivo XML. Se você quiser mudar o caminho do XML, se tiver alguma necessidade, também, só através do arquivo web.xml, nada no nosso código. Uma vez que uma requisição for feita para essa aplicação, ela vai cair então nesse filtro. Aqui o que a gente tem, só fazendo a reescrita, explicando um pouquinho melhor, fazendo a reescrita do método init, do nosso filtro, onde a gente vai pegar exatamente aquele, através do método getInitParameter, o nome do nosso parâmetro, que é o policyfile, que é esse nome que a gente deu aqui no paraname, e a gente guarda esse nome na string policyfile. Show de bola. E a gente passa para uma segunda classe que foi criada, que é a classe requestAntiSumWrapper. É nessa classe que basicamente acontece a maior parte aí das coisas, da limpeza propriamente dita do código. Aqui realmente é só a gente recebendo uma request, uma HTTP Servlet Request, e a gente passando, encapsulando através dessa requestAntiSumWrapper. Dando uma olhada nessa classe aqui, o que nós temos? Recebendo aí como argumento, ainda no seu construtor, o caminho do arquivo que a gente vai estar utilizando como XML, certo? E, basicamente, a gente faz aí a reescrita de alguns métodos aí importantes, principalmente o getHeader e o getParameter,
que a diferença básica deles, o que a gente tem? Uma chamada para esse método clean_xss, que é um método privado dessa wrapper que a gente criou, que é nele que a gente vai, basicamente, instanciar um objeto anti-sum. Daí você fala, mas essa classe anti-sum, aonde que ela está declarada? Dentro do nosso jar, por isso que ele acaba sendo importante. E aqui a gente vai, através da classe policy, instanciar um recurso para utilizar com aquele XML. E tudo acontece basicamente nesse método getCleanHTML. Então, quando a gente pega, por exemplo, a string que a gente quer limpar, vamos dizer assim, né? A gente fala para ele, eu quero limpar essa string baseada nessa política que foi passada através do XML. Ele retorna para a gente um objeto do tipo cleanResults e ele tem o método getCleanHTML. Isso vale tanto para o getHeader quanto para o getParameter e do parameter values também. A gente também faz a chamada aqui no cleanXSS. Então, basicamente, é essa implementação que a gente tem. Uma implementação simples em que você tem 4 elementos principais aí. Um deles o arquivo XML com as políticas. No arquivo XML, o mapeamento do filtro e o caminho desse arquivo. E aí, declaração do nosso filtro, só mesmo passando a bola para a nossa wrapper. E a wrapper, a classe wrapper mesmo, fazendo para tanto o getHeader, getParameter e getParameterValue, a chamada para esse método cleanXSS, retornando aí uma string. É uma implementação segura que você tem, baseado, claro, na política do seu XML, e que já vai te prevenir aí de sofrer ataques XSS. Dentro desse projeto, que a gente está disponibilizando também de exemplo, dentro da pasta Docs tem o Developer Guide do projeto Anti-Sum, onde você pode encontrar muito mais informações aí a respeito do projeto e principalmente dos parâmetros aí que a gente tem para configurar dentro de cada XML, né, que também é um ponto importante. A gente não vai entrar nesse nível de detalhe, mas você, na sua aplicação, pode ser que precise se aprofundar um pouco mais no tema para conseguir ter o efeito que você quer nas suas políticas aí de privacidade. Legal, pessoal? Então é só uma introdução ao projeto Anti-Sum, um projeto bacana. Espero que possa ajudar vocês aí em tornar suas aplicações menos vulneráveis aí ao ataque do tipo XSS. Para quem quiser mais informações, o e-mail aí que você pode enviar é tadeu.barbosa@cbds.com.br. Qualquer dúvida aí, entre em contato com a gente. Valeu, obrigado, tchau, tchau.